Saúde às irmãs, seus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início à nossa escola dominical através de uma oração. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento, onde podemos aprender algo mais da Tua Palavra através de lições. Assim, onde quer que estejamos, nós pedimos que esteja iluminando nossas mentes com a ação do Teu Santo Espírito. No nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos. Amém. O texto bíblico base para hoje é 1 Coríntios 12, 1 ao 11. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma que Jesus seja anátema. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme ele quer. O tema da lição de hoje é Ministério Leigo a serviço do Reino. Uma das ações para promover o crescimento saudável de uma igreja é a valorização do ministério leigo. Todos os membros da igreja, pelo fato de pertencerem ao povo de Deus por meio do batismo, são ministros do Evangelho, são chamados por Deus, preparados pela igreja para, sob a ação do Espírito Santo, cumprir a missão em testemunho, serviço e evangelização. Assim, queremos que na dinâmica de uma igreja participativa, o Senhor se faz presente e o reino de Deus avance. Irmãos e irmãs, a igreja é formada por seres humanos, não apenas por líderes, mas por ovelhas, na qual o serviço há uma responsabilidade para com todas as pessoas envolvidas, sendo membros da Igreja Terrena de Jesus. Deus conta com a participação nesse mundo, na sociedade que estamos vivendo, para que possamos apregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus, não apenas de palavras, mas também por ações que visem a humanidade, a nação, o povo, as pessoas que infelizmente vivem na corrupção humana e não têm um conhecimento de Deus. Fundamento bíblico. Ao escrever acerca dos dons espirituais, o apóstolo Paulo tinha a intenção de orientar a comunidade cristã de Corinto acerca de assuntos que eventualmente causavam dúvidas. Essa era uma igreja recém-formada e certamente inexperiente com certos assuntos espirituais. A orientação sobre o modo como Deus opera através do seu Espírito era fundamental para o crescimento na fé e uma dinâmica saudável na igreja. Nós temos na igreja de Corinto, na época, uma igreja formada por gentios, pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o que acontece? Era uma igreja que estava nascendo, e claro que não havia uma estruturação, instrução suficiente, e aí começou a haver muitos problemas nessa igreja lá em Corinto. Foi necessária a intervenção aqui do servo do Senhor, para que pudesse colocar essa igreja nascente no eixo certo, no caminho, para evitar tantos problemas assim, porque havia partidarismos ali. Pessoas que achavam que os dons que elas possuíam eram melhores que os demais, então menosprezavam a pessoas que tinham outros dons, e é o que não deve acontecer. Uma das questões que geravam dúvidas nos recém-convertidos e convertidas era o fato de que, ao abandonarem a velha vida e suas práticas e se converterem ao cristianismo, encontraram na igreja cristã fenômenos que antes eram vistos nos rituais pagãos, como cair em êxtase, por exemplo. Como entender que algo que aprenderam a enxergar como pecado, um ritual pagão, agora era visto na igreja como um mover do Espírito? Paulo orienta, antes, tudo o que faziam era sob a direção de ídolos mudos. Aqueles eram seus guias, versículo 1, e isso era contrário aos propósitos divinos. O que acontece aqui? Paulo está trazendo uma correção para essa igreja. As pessoas aqui
geralmente a maioria eram gentios, que conheciam muitos rituais pagãos, frequentavam rituais pagãos, e quando chega a igreja, com a sua forma de ser, isso assusta. E aí começou a haver confusão. A igreja em Corinto era uma igreja que vivia em confusão, partidarismos, e era necessário uma correção, uma intervenção, na qual o apóstolo aqui se colocou à disposição. O apóstolo faz questão de enfatizar o critério para reconhecer a ação do Espírito Santo. Em êxtase, alguém pode estar dominado por algum espírito demoníaco, como aconteceu no passado, quando eram arrastados aos ídolos mudos. Os cristãos têm um só Senhor a temer e a seguir, Jesus Cristo, o Redentor. O senhorio dele não escraviza ninguém, mas liberta. O Senhor é o próprio Espírito Santo. Na igreja, as manifestações são dadas pelo Espírito Santo, e nesse caso, Deus é sempre exaltado, versículo 2. Diferente do que acontecia aqui no paganismo na época, nas diversas religiões que havia, a igreja se torna um caminho libertador. Ela está agindo, está havendo o sobrenatural de Deus na vida da igreja, e isso assustava, e ao mesmo tempo que assustava, gerava confusão, porque tudo que é novo assusta a princípio. E essa igreja nascente não tinha alguém específico, alguém que tenha convivido com Jesus, alguém que tinha uma estrutura para que pudesse ajudá-los nesse sentido, a agir corretamente e não serem pessoas influenciadas pelas várias formas de paganismos na época. Paulo destaca a dinâmica de uma igreja que se move por meio da ação do Espírito de Deus, que concede ao seu povo dons espirituais, capítulo 4, versículo 8 e 9. Esses dons são concedidos com a finalidade de capacitar o corpo de Cristo para a realização da diversidade de serviços, versículo 5, que se apresentam no cumprimento da missão: a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las e fé, que na linguagem podemos entender, é algo muito importante na vida da igreja. Assim, irmãos e irmãs, o texto que nós lemos, ele fala algo específico sobre a importância dos dons espirituais na vida da igreja. Não apenas dons racionais, mas dons espirituais também. Isso é muito importante. Entretanto, havia pessoas ali que estavam levando distorções, deturpando certos dons espirituais, tentando monopolizar e dizer que eram os mais importantes em detrimento dos demais. E isso estava trazendo problemas para a igreja nascente. O apóstolo apresenta os dons espirituais, mas antes de falar deles, fala do mover de Deus e do seu Espírito na vida desta igreja. É Deus quem se move e age através de seus servos e servas, versículo 5, conforme lhe apraz, versículo 11, visando um fim proveitoso, versículo 7. A respeito dos dons espirituais, é Deus que distribui esses dons através do Santo Espírito com finalidades. Não são dons para serem comercializados, monopolizados ou idolatrados, como muitas pessoas hoje o fazem. Idolatram dons espirituais como se fossem os mais importantes e rejeitam os demais. Isso acontece também com as igrejas, quando as igrejas tradicionais ou históricas são excluídas, marginalizadas e atacadas como não tendo doutrinas e não permitindo que o Espírito Santo de Deus age através de dons espirituais. Infelizmente é o que tem acontecido, não é novidade. Eu mesmo já sofri muito isso, desde que eu era membro e depois que eu comecei a exercer o pastorado. Então eu já passei por isso, muitas pessoas passam. Então, dizer que não acontece é enganar-se próprio. A palavra dom significa dádiva, dom supremo, um privilégio adquirido por um modo sobrenatural. O dom é a capacitação espiritual e gratuita concedida pelo Espírito Santo a todo cristão e cristã para expressar um poder espiritual além da capacidade humana. É a habilidade concedida pelo Espírito para o serviço e é destinada para cada discípulo e discípula no ambiente do corpo de Cristo e para a evangelização do mundo. Os dons subentendem serviço prestado para a igreja e para a comunidade, pois são atributos especiais dados a cada membro do corpo, segundo a graça de Deus. Assim, irmãos e irmãs, os dons são presentes espirituais para a capacitação de seus membros
mas é concedido pelo Espírito Santo de Deus. Não há mérito, não há algo que possamos fazer para receber esse ou aquele dom. E quantas pessoas sofrem hoje porque querem determinados dons e não recebem, e outras ficam insistindo que se não tiver esses dons, elas não são nada, estão deixando Deus entristecido. Infelizmente, pessoas fazem isso. Acabam distorcendo, deturpando as boas novas do Senhor Jesus, as instruções que nós temos na Bíblia. Palavra que ilumina a vida. O apóstolo Pedro afirmou que todas as pessoas que receberam a Cristo, tanto os homens quanto mulheres, foram designados por Deus como sacerdócio real, 1 Pedro 2,9, ou seja, adquiriram o direito de ter acesso ao Pai. Não somente o direito de se aproximar, mas também de servir. Pedro afirma que não existe mais um sacerdócio centralizado, mas agora todas as pessoas cristãs são chamadas para servir no reino de Deus. É o que nós temos aqui. Sacerdócio universal de todos os crentes afirma que todos nós, homens e mulheres, temos a liberdade de apregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Mas temos que tomar cuidado como que nós vamos apregoar também, porque devemos ter um conhecimento que seja básico, para não inventar, não distorcer, não deturpar e fazer algo pior ainda. Assim, todos nós, irmãos e irmãs, somos chamados para sermos bênçãos nas mãos do Senhor, mas precisamos aprender também. E essa igreja, lá em Roma, estava sendo preparada, instruída, para fazer realmente o que é certo. No meio de tanta bagunça que havia, a preocupação era para corrigir, colocar essa igreja no eixo certo, no caminho correto. Nas igrejas organizadas em dons e ministérios, como a Igreja Metodista, todas as pessoas, sem exceção, têm a oportunidade de servir no corpo de Cristo com suas habilidades naturais e também com os dons concedidos pelo Espírito Santo. Assim, irmãos e irmãs, quem tem dons naturais e dons espirituais devem estar unidas em comunhão, em comunidade, porque não há um que seja mais importante do que o outro. E não pode haver desprezo, menosprezo, exclusão de pessoas que têm um ou outro, porque somos membros do mesmo corpo de Cristo. Por meio do batismo, nos tornamos ministros e ministras do Evangelho. Deus não somente nos chamou, como também nos preparou, tornando-nos sacerdotes e sacerdotisas para o cumprimento de sua missão. É para o cumprimento desse compromisso cristão que gratuitamente recebemos de Deus os dons espirituais que nos habilitam a capacitar. A partir do chamado, temos compromisso com Deus em relação ao reino e à igreja. Depois que nós fomos batizados por termos aceitado Jesus, temos arrependido dos nossos pecados, feito a profissão de fé, fomos batizados. E no ato do batismo, na qual a pessoa trina de Deus é invocada, e não importando a quantidade de água e nem o formato, nós somos batizados sim com a presença do Santo Espírito de Deus. Ele agirá em nós conforme Ele quer, não como nós queremos. Não adianta a gente falar para Deus que eu quero esse ou aquele dom, porque é Ele quem distribui conforme a necessidade da igreja, não conforme a nossa necessidade ou o nosso querer. Precisamos reconhecer que o chamado para servir a Deus é feito a todos os discípulos e discípulas. O ministério geral de todas as pessoas que creem nada mais é do que a concretização da igreja como o corpo de Cristo, em que cada membro participa e serve com seu dom. Deus chama pessoas para a realização dos seus propósitos. Ele capacita por sua graça e pelo seu Espírito homens, mulheres, jovens e crianças para uma participação livre e alegre no testemunho evangélico. O chamado é feito por Deus, é Ele quem capacita. Nessa perspectiva, não faz diferença para Deus se temos muito ou pouco estudo, se falamos muito bem ou somos pessoas mais tímidas, se temos todos o vigor da juventude ou por algum motivo não temos tanta disposição física. O fato de Deus conceder dons revela que não é na força humana que o reino de Deus se estabelece, mas unicamente pela manifestação do seu Santo Espírito. Assim observamos que Deus distribui os dons conforme a necessidade da igreja, não conforme a necessidade da pessoa. Assim, pessoas ricas e pobres, não importa a cor, não importa o status social, a posição econômica, se tem estudo ou não, Deus derrama do seu Santo Espírito sobre todas as pessoas. E cada pessoa recebe um dom específico para colocar à disposição da igreja, não colocar à sua disposição, para usar dos dons que recebe com segundas intenções. Assim, irmãos e irmãs, a igreja terrena de Jesus é formada por carne e osso, seres humanos, falhos e imperfeitos pecadores, a qual Deus tem um propósito,
e através de dons nos capacita para a sua obra, dar continuidade à implantação do reino de Deus na face da terra, e através dos dons espirituais sermos edificados e sermos instrumentos também para a edificação das pessoas. A diversidade nos serviços nos mostra que somos chamados e chamadas a atuar nos mais diversos espaços. Ainda no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, vemos o apóstolo Paulo alertando para o fato de que nem todas as pessoas têm a mesma atuação dentro do corpo. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, versículo 29. Assim como cada membro no corpo humano tem sua função, versículos 12 a 25. No corpo de Cristo a dinâmica é a mesma. Temos atuações diferentes, nem todos sabemos ou somos capazes de fazer uma mesma coisa, mas podemos servir sim a Deus com o que somos e onde nos sentimos bem. As diferentes funções não nos impedem de trabalharmos em unidade e mutualidade. Assim, irmãos e irmãs, está específico aqui, nessa carta direcionada à igreja, lá em que as pessoas que aceitavam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas eram convidadas e chamadas a serem bênçãos nas mãos do Senhor, serem instrumentos. Por isso essa preocupação de fazer a correção dessa igreja, porque através de dons a igreja é edificada, através de dons naturais e espirituais a igreja dá continuidade à implantação do reino de Deus na face da terra. E Deus conta com cada um de nós, não importa os dons que recebemos, sejam naturais ou espirituais, fazemos parte do mesmo corpo. Somos chamados e chamadas para cumprir a missão de Deus na igreja e fora dela. É importante descobrir, desenvolver e utilizar os dons com alegria e disposição. A missão é de Deus e é Ele quem nos capacita. E no seu cumprimento a igreja cresce, o reino cresce, o nome do Senhor cresce. O que importa é que o nome de Deus cresça e o nosso diminua. Assim nos colocamos como servos e servas e através de dons Ele nos capacita para a missão. Porque a missão é de Deus, é Ele quem nos prepara, nos capacita, nos instrui. Ele que distribui os dons conforme a necessidade da igreja, não conforme a nossa necessidade ou o nosso desejo. Assim, irmãos e irmãs, nos coloquemos à disposição do Senhor. Não importa o nosso grau de conhecimento, o nosso status, quem somos. O que importa é que Deus quer agir em nós e através de nós e Ele respeita os nossos limites. Assim, continuamos a ser bênçãos nas mãos do Senhor. Conclusão. Jesus nos comissionou para a missão de proclamar o Evangelho da paz. Somos participantes desse grande projeto de Deus e, para executá-lo, os dons e ministérios concedidos pelo Espírito auxiliam no desenvolvimento e crescimento mútuos. Sendo concedido pelo Espírito, o dom não se torna meu, mas é de Deus, que opera tudo em todos, versículo 6. Ou seja, é promoção para o crescimento do reino. Os dons naturais e espirituais não são monopólios nossos, não são bens comprados. É a distribuição de Deus, porque são de Deus para que sejam utilizados pela igreja terrena da qual nós fazemos parte. Assim, é triste quando se observa pessoas que ficam entristecidos, chegam até a ficar enfermas, porque não recebem os dons que ela queria, ou não consegue, ou porque por pressão alguém diz que se ela não tiver esse ou aquele dom, não está conforme a vontade e o desígnio de Deus. Tomemos cuidado com essas afirmações, porque Deus abençoa todas as pessoas com dons naturais e espirituais para serviço na face da terra, porque Deus ele age através do seu Santo Espírito e age através de nós e em nós. Na realização do serviço, sob a direção e mover do Espírito de Deus, o corpo de Cristo é edificado e aperfeiçoado. Surge uma igreja unida, com pleno conhecimento de Deus, alcançando maturidade cristã, além de firmeza doutrinária e crescimento equilibrado. Assim, irmãs e irmãos, Deus, através do mover do Espírito Santo, Ele quer nos edificar, nos aperfeiçoar, para que possamos ser uma igreja responsável, uma igreja comprometida, uma igreja que serve, uma igreja que desempenha um papel social, solidário nesse mundo e que não fica apenas dentro dos templos, em atividades das mais diversas e nada fazendo no mundo. Nós temos uma missão lá fora. E não é só trazer pessoas para dentro das igrejas, não.
é fazermos algo também no mundo e na sociedade. Mesmo que não haja reconhecimento de órgãos públicos, de outras instituições humanas, de pessoas, o que importa é que façamos o que Deus tem nos comissionado a fazer. Sermos bênçãos no mundo, na sociedade, onde quer que estejamos. Temos aqui questões para serem respondidas e, havendo dúvidas, nos comunique para que possamos aprender em conjunto e repartir com quem precisa ter esclarecimentos. Havendo diversidade de serviços e funções no reino de Deus, você acredita estar servindo exatamente onde Deus deseja? Você crê que Deus tem um plano na sua vida? Como servo e serva do Senhor, Deus tem um plano para você ou não? Deus tem um plano para cada um de nós. Nós temos a certeza disso, pois para isso Deus nos preparou e tem nos capacitado. E age em nós, através de dons naturais e espirituais. Assim, não se preocupe, se você não conseguiu aquele dom específico ou aquele outro, Deus está te abençoando com outros dons, porque não pode haver exclusividade, não pode haver monopólio, e um não é mais importante do que o outro, todos têm a sua importância. Assim, irmãos e irmãs, agradeçamos a Deus em oração nesse momento. Obrigado, Deus, por mais esse momento que podemos aprender algo mais da Tua Palavra através de lições. Assim, onde quer que estejamos, pedimos que esteja conosco, iluminando nossas mentes e sendo conosco em nossos atos. Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.